A Mercedes-Benz é a mais antiga fabricante de carros e veículos comerciais na Alemanha e globalmente, começando em 1924. A equipe de Fórmula 1 da Mercedes-Benz conquistou um recorde impressionante, sendo campeã de construtores 7 vezes seguidas, de 2014 até 2020. Os criadores Karl Benz e Gottlieb Daimler desenvolveram os primeiros carros motorizados do mundo. Eles também foram os pioneiros ao criar os primeiros ônibus e caminhões a gasolina e diesel, que são muito comuns atualmente. Saiba como dois jovens visionários passaram de rivais a sócios, fundaram a marca de sucesso Mercedes-Benz e se tornaram pais dos automóveis. Interessado em saber como a Mercedes surgiu em meio a todas essas inovações? Até o final vai entender tudo. A ideia de um carro sem cavalos, como uma carruagem moderna, é antiga e finalmente se tornou realidade graças a Karl Benz e Gottlieb Daimler, conhecidos como os pais do automóvel. Vamos explorar suas histórias. Karl Benz, nascido em 25 de novembro de 1844, era filho de um maquinista de trens. Apesar das limitações financeiras, sua mãe conseguiu proporcionar uma boa educação. Com esforço, Karl fundou a Benz e Cia em 1871 e criou o primeiro automóvel de 3 rodas com motor a combustão interna. Logo, em 1891, ele estava vendendo carros de 4 rodas. No começo do século XX, a Benz e Cia se tornou a maior fabricante de carros do mundo. Nascido em 17 de março de 1834, Daimler frequentou a escola de desenho e ganhou experiência na construção de máquinas na França. Estudou engenharia mecânica também. A trajetória de Daimler e Benz, embora separados, foi semelhante, já que ambos criaram veículos motorizados quase simultaneamente. Com pesquisa e estudo, Daimler desenvolveu um motor leve e veloz, além de um carburador que permitia usar gasolina e diesel como combustível. A patente para esse motor foi obtida em 1885. 5 anos depois, ele fundou a empresa DMG e começaram a fabricar os primeiros carros. Ao contrário do que muitos imaginam, a fusão das empresas que levou à criação da Mercedes-Benz não ocorreu rapidamente. A DMG e a Benz e Cia eram concorrentes ferrenhas por um bom tempo. Depois da Primeira Guerra Mundial, as indústrias automotivas sofreram com a inflação e a diminuição nas vendas. Diante desses desafios, as duas empresas decidiram se unir e formaram a Daimler-Benz AG, focando na produção de motores, carros e caminhões. O nome Mercedes veio quando Emil Jelinek, um empresário europeu do ramo automobilístico, pediu que um carro específico da DMG fosse chamado de Mercedes 35 HP, em homenagem à sua filha, Mercedes Jelinek. Ele comprou 36 carros desse modelo, gastando 500 mil marcos. Mais tarde, Karl decide adicionar Benz à marca Mercedes. Após a Segunda Guerra Mundial, a empresa continuou a ser vital para a exportação de carros alemães e para ajudar a economia do país, que estava em dificuldades. Mas os resultados não foram tão bons devido aos preços altos dos carros da DMG. Isso fez com que eles precisassem fazer carros mais baratos e criar diferentes categorias de modelos, como as classes A e B, que continuam existindo até hoje. A estrela de 3 pontas mais conhecida do mundo tem um significado especial. Ela foi adotada como marca após a morte de Gottlieb, um dos fundadores. O desenho foi inspirado numa figura que ele teria feito num postal, no qual remetia a sua esposa com o seguinte comentário: "Um dia, essa estrela brilhará sobre a minha obra." Além disso, o símbolo também representava a triplicidade das atividades da DMG, que era produzir motores e veículos para uso em terra, ar e água. Ao passar dos anos, a estrela passou por algumas mudanças, até que, em 1933,
chegou à sua forma definitiva. Atualmente, a Mercedes-Benz é uma das marcas de carros mais famosas do mundo. Seus carros e a boa reputação resultaram em grandes lucros e constante progresso tecnológico. Os carros que eles fabricam são muito atraentes para os consumidores e muitas pessoas famosas optam por comprar Mercedes potentes e luxuosos. Para ampliar a variedade, a Mercedes criou modelos menores e menos luxuosos. No entanto, eles sempre focaram na qualidade dos carros. A qualidade também está presente em seus serviços de atendimento ao cliente no mundo inteiro. As peças da marca são únicas e difíceis de serem copiadas ilegalmente, como chaves, motores e suspensão. Além da Mercedes em si, a Daimler Chrysler AG, o nome antigo do grupo, antes da venda recente da Chrysler, criou outras marcas usando motores Mercedes. Um exemplo é o Smart, um carro pequeno e urbano que está na terceira geração. Apesar das boas vendas na Europa, o Smart nunca conseguiu ser lucrativo, em parte devido ao alto investimento inicial. Para melhorar isso, o Smart atual compartilha seu motor com a Renault e Mitsubishi. Além disso, esse carro agora é vendido nos Estados Unidos, com algum sucesso até agora. Outra marca pela qual a Mercedes é responsável é a Maybach, que vende carros de alto nível, com qualidade superior e preço comparável ao da Rolls-Royce. A Mercedes também está envolvida no desenvolvimento de motores para a competição, como na Fórmula 1, onde faz parte de várias equipes. Recentemente, a Mercedes tem investido mais em plataforma de compartilhamento de veículos, sendo a empresa Car2Go seu principal investimento nesse setor. Em 1956, começou a trajetória de sucesso da Mercedes-Benz no Brasil, com a fundação em São Bernardo do Campo, São Paulo. A marca deu início à sua história no país com o modelo L312, o primeiro caminhão a diesel vendido no Brasil, que fez um grande sucesso. Em 28 de setembro de 1956, o então presidente Juscelino, empossado no mesmo ano, iniciou um discurso na inauguração da primeira fábrica da Mercedes no Brasil com as palavras "O Brasil acordou". Naquela época, a empresa tinha 70 anos e entrou no primeiro capítulo da indústria automobilística brasileira. Inicialmente, era sócia em 50% do empresário milionário polonês Alfred Jurzycki, que montou veículos comerciais no Rio de Janeiro e em São Paulo, usando peças importadas, e depois construiu a fábrica em São Bernardo. Os alemães da Mercedes ensinaram os brasileiros a produzir veículos comerciais e peças, contribuindo para a criação de uma nova indústria e especialização industrial no Brasil. A confiança da empresa no país foi retribuída com anos de lucro constante, liderança no mercado de transporte e produção para exportação. Em 2018, a Mercedes inaugurou o campo de provas de Iracemápolis, uma ferramenta para desenvolver e testar os veículos produzidos no Brasil. Esse empreendimento, com 16 pistas de teste e 12 quilômetros de extensão, consumiu R$90 milhões em investimentos. Na conclusão de 2019, a Mercedes e a Bosch anunciaram investimento conjunto de R$70 milhões para novas pistas, abertas para fabricantes de veículos ou autopeças. Se inscreve no canal para você fazer parte da nossa comunidade de empreendedores de elite, pois aqui trazemos os melhores documentários sobre negócios e empreendedorismo. Silvio Santos, você conhece esse nome? Acredito que sim, né? Ele é o lendário fundador do SBT, uma emissora que você certamente conhece. O SBT está uma bagunça atualmente e perdeu um enorme público por causa da ausência de Silvio Santos e de muitos outros erros operacionais cometidos. Nesse documentário, explicamos por que o SBT está uma bagunça atualmente. Clique lá e vá assistir.
I'm high.